Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. Qual será o lugar dos redimidos no futuro reino de Cristo? Olá, é um tema profundo mesmo. Vamos analisar algumas passagens, né? Temos Salmo 47, Jó, Gênesis, Tessalonicenses, Zacarias. Isso, a ideia é tentar entender o que esses textos juntos sugerem sobre como vai ser essa restauração da soberania de Deus e, principalmente, qual o nosso papel nisso tudo. Exatamente. As interpretações que a gente encontra apontam que não é só ser salvo e ficar lá, passivamente, sabe? Parece que há um chamado para participar ativamente do governo divino. Interessante. Vamos investigar isso melhor. Ótimo. Então, o ponto de partida que as fontes trazem é o Salmo 47. Ele é apresentado quase como um hino de vitória, né? Chamando todo mundo para aclamar a Deus. Sim, o versículo 2 diz: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. É uma afirmação forte de soberania. Certo. E essa realeza, pelo que eu entendi, tem meio que dois tempos. Deus já é rei agora, mas no futuro isso vai ser, assim, reconhecido por todos, sem exceção? Exato. É uma soberania que já existe, mas que será manifestada universalmente. E o título Altíssimo, Elion no hebraico, que está lá no Salmo 47, versículo 2, ele reforça justamente isso, a autoridade suprema dele sobre absolutamente tudo. Tá, mas aí vem a parte que me deixou pensando. Os versículos 3 e 4. Diz assim: sujeitou os povos a nós e as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. O que quer dizer isso, nações debaixo dos nossos pés? Pois é, essa linguagem é bem forte. A interpretação que se faz, olhando o simbolismo da época, é que isso indica domínio, posse territorial mesmo. Ah, entendi. A sugestão é que os redimidos não serão apenas, digamos, cidadãos do reino, mas terão uma participação ativa na administração, exercendo autoridade. Uma autoridade delegada, imagino. Sim, claro, sob Cristo. Mas é como se fosse uma restauração daquela responsabilidade que a humanidade recebeu lá no comecinho em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, sabe? De cuidar, de governar a criação. Então a herança que o Salmo fala não seria só, tipo, o céu. A leitura sugere que não. Não apenas a salvação em si, mas também essa responsabilidade de governar junto. Uma herança que inclui função, propósito. Isso conecta com outra ideia um pouco complexa que as fontes trazem. A de que a queda lá no Éden teria meio que passado o controle da terra para Satanás. É uma linha de interpretação, sim. Citam Jó, capítulo 1, versículo 7. Lembra quando Deus pergunta a Satanás de onde ele vem? Lembro. Ele responde: Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Algumas leituras veem isso não como um simples passeio, mas como uma declaração de posse de fato, de jurisdição. E o simbolismo dos pés entra aí de novo. Entra. Assim como Deus mandou Abraão percorrer a terra como ato simbólico de posse, está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 17, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. A presença física, o passear, indicaria domínio. Então Satanás estaria reivindicando esse domínio de fato, transformando a coisa toda numa disputa quase. Legal. Exato. Uma disputa sobre quem tem autoridade legítima sobre o planeta. É uma perspectiva interessante sobre a natureza do conflito cósmico. Falando em domínio e em Cristo retomando tudo, as fontes comparam duas cenas bem marcantes da volta dele. Quais seriam? Uma é a de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala do encontro com o Senhor nos ares. E a outra é de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, que é bem diferente. Diz que os pés de Cristo vão estar sobre o Monte das Oliveiras. Ah, sim. São duas passagens cruciais e elas são vistas não como contraditórias, mas como complementares. Mostram lados diferentes da soberania final de Cristo. Como assim? Bom, o encontro nos ares, descrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Representaria mais o aspecto, digamos, transcendente. A libertação final, a união com Cristo fora da esfera imediata do mundo corrompido. Certo. E a outra? A outra,
A descida literal, com os pés sobre o Monte das Oliveiras, como diz Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Essa seria o aspecto imanente, o controle direto, físico, transformador sobre a terra. Ah, a tomada de posse física, né? Exatamente. Inclusive, o próprio texto de Zacarias continua descrevendo mudanças geográficas tremendas, um monte se fendendo ao meio. É uma imagem de intervenção direta e poderosa. E tudo isso, segundo essa leitura, culmina com o quê? Com a nova Jerusalém descendo para a terra, já purificada, é isso? Sim. A visão final é essa integração total entre céu e terra. Cristo, seu povo redimido, os anjos, todos juntos na cidade santa, numa terra restaurada. É o que Zacarias capítulo 14, versículo 9 parece apontar. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Um governo unificado, então. Um governo teocrático perfeito e unificado. E o ponto-chave que voltamos a destacar é: os redimidos participam ativamente dessa administração. É o co-reinar com Cristo, cumprindo aquela vocação original que foi perdida e agora é restaurada. Então, resumindo um pouco, a visão que emerge dessas passagens é que ser redimido é muito mais do que, ser salvo do pecado. É ser restaurado a uma posição de parceria ativa no governo de Deus. Exato. Uma parceria que envolve exercer autoridade real sob a liderança de Cristo, cuja soberania vai se manifestar de forma completa tanto no céu quanto na terra. E qual a relevância disso para nós, hoje? Para quem está ouvindo a gente agora? Olha, a relevância é enorme. Conecta a nossa esperança do futuro com a nossa vida agora. Se o nosso destino inclui essa corregência, essa participação ativa, isso muda a perspectiva sobre o nosso crescimento espiritual, sobre a nossa fidelidade hoje, né? Com certeza. Falando em crescimento diário, vale lembrar do projeto Reavivados por Sua Palavra, né? A leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Fundamental. Hoje, por exemplo, a leitura é Gênesis, capítulo 41. Uma história incrível de como Deus usa José, mesmo em circunstâncias difíceis, para um propósito maior. Tem sonhos, tem interpretação, tem a ascensão de José no Egito. Vale muito a pena ler. Verdade, fica a dica então. E essa ideia de preparação nos leva a uma reflexão final, que as fontes meio que provocam. Qual seria? Se a nossa vida aqui, nossa fidelidade, nosso aprendizado, nossas relações, se tudo isso é de alguma forma uma preparação para essa responsabilidade futura de governar junto com Cristo, como isso deveria mudar o valor que a gente dá para cada uma dessas coisas agora? É uma pergunta poderosa, né? Repensar o propósito das nossas ações diárias à luz desse destino glorioso de corregência. É algo para realmente se pensar e orar a respeito. Fica aí a reflexão. E se essa conversa te tocou, se te fez pensar, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que também possa se interessar. E claro, se ainda não é inscrito aqui no Pode Crer na Bíblia, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos. Isso mesmo. Continue buscando entender a palavra porque ela tem respostas incríveis para as nossas perguntas mais profundas. Até a próxima! Até a próxima!